nome é Dário Silva, sou mais conhecido por Santo. Começo a fazer grafite quando tinha 13 anos, de 13 para 14 anos. Andei na escola João da Rosa, primeiramente na escola Paulo Nogueira, mas a seguir, quando fui para a escola João da Rosa, já tinha lá um amigo que era o Júlio, que é o Rebel, aí andávamos de BMX, andávamos de skate, mas ele e um amigo nosso, que é o Calé, eles iam à Rase, a uma loja em Faro que era a Rase. E quando voltavam para o Olhão diziam-me, pá, uma loja em Faro que tem sprays profissionais para grafite. Tipo, aqui em Olhão a gente só temos latas de drogaria, tá a ver? Então o que é que a gente começa a fazer? A gente começa a pintar com latas de drogaria, mesmo sabendo que aquilo não era a melhor cena. Passado 3 ou 4 meses de darmos sempre a comprar latas de drogaria, pensamos, hoje vamos juntar 4 euros, na altura era 800 escudos, vamos juntar bué de moedas, vamos apanhar o comboio, vamos a Faro, vamos à Rase e vamos comprar a primeira lata de grafite profissional. A partir daí, percebemos que as latas que não são para grafite tinham um bico que dava um traço mais chunga, estás a ver? Não era a melhor cena. Então o que é que a gente pensou em fazer? Ao comprarmos essa lata, vimos que a lata durou-nos a tarde toda e pensamos, é pá, mesmo fixe, tipo, se calhar temos é que juntar um bocado mais de dinheiro e comprar estas latas. Então a partir daí começamos a fazer grafite naive, percebes? Tipo, havia um gajo em Olhão que era o Barbinho, havia o Fininho, o Luís Pedro, que era um gajo do BMX, que trouxeram a influência do grafite de Faro para Olhão, porque não havia grafite em Olhão. Então eles decidiram começar a pintar aqui. Nós andávamos de BMX porque eles andavam de BMX, ou porque gostávamos. E aí os gajos começam a fazer grafite, a gente começa também a deixar a BMX e a tentar fazer grafite. Só que somos vistos como uns putos fracos, que nunca vamos ter futuro, ou toda a gente diz, desiste, não vais ter futuro a pintar. Só que, pá, normalmente quando somos putos temos ali o ego mais a sério, estás a ver, e queremos também provar que participamos neste planeta, estás a ver? Começamos a pintar, o Barbinha muda de vida, deixa de pintar, tipo, dedica-se mais à loja que era na altura a Subsol, e ele também gostava de ser DJ. Então deixou de pintar, e eu e o Júlio, que é o Rebel, continuamos a pintar. O nosso objetivo era chegar ao grafite de Faro. Quem é que é os gajos que pintam em Faro? Eles fazem grafites bué da bons. A gente só vê os grafites feitos, nunca vemos eles. Como é que é possível saber quem é que eles são? Então quando começamos a ir à Rase, mais vezes, tipo, encontramos lá um gajo que era o Desert, que era um dos gajos que pintava em Faro. Opa, e a gente éramos uns tais, que é como se diz no grafite, tipo, não sabes pintar. E o bacana esteve ali com a gente na loja, a gente comprou latas. Ele foi com a gente desde da Rase até ao Piadeiro, a pé, a falar sobre grafite. Mostrei-lhe os meus grafites. Tipo, e o gajo disse, pá, isso não passa de uma cópia dos meus. Simplesmente muda as cores, ou muda o nome. E aquilo ali podia-me ter deitado abaixo, estás a ver? Confesso que fiquei um bocado irritado, o gajo estava-me a dizer aquilo, mas o gajo estava-me a dizer a verdade, eu estava a copiar as cenas dele. O gamer com o grafite, não é? Aquilo fez-me ficar mais forte e continuar a pintar sem desistir. Depois já começamos a conseguir pintar com o ASCII e com o Desert, que eram os gajos de Faro, que sabiam pintar. Em Olhão não havia grafite na altura, mas a gente começa a pintar. E eu e o meu amigo Júlio começamos a convidar o pessoal de Faro para vir pintar connosco. Eles não nos atendiam o telefone todos os dias, mas até nos davam trela, estás a ver? E a gente pensou, olha, era fixe é conseguir pintar com estes gajos, ou saber pintar como eles. E é assim, se eles nos evitassem ao máximo, eu acho que a gente podia ter desistido ali ou podíamos ter continuado da nossa maneira. Os gajos, ou até verem que somos uns putos que queríamos pintar e davam algum apoio a nível de moral, né? Tipo, porque dizem, olha, deves fazer assim, não deves fazer assim. Então eu consegui começar a legalizar paredes de Olhão, que já eram mais do que em Faro na altura. Então foi a forma de lhes dizer para vir cá, estás a ver? Para começar a vir aqui pintar. A seguir eles começam a pintar connosco, a gente já começa a fazer grafite a sério, ou na altura achávamos que era a sério, ainda não seria mesmo a sério. A partir daí começa-se a pintar cenas na cidade. À noite tinha um problema com a minha mãe, ela não me deixava sair à noite para pintar, porque sabia que isso era proibido e pá, era uma mãe bué da protetora. Ao contrário do meu pai que estava na boa, estava-se a cagar se eu pintasse ou não pintasse.
Então aqui tenho que dar props ao meu pai, porque como a minha mãe, à partida, era mais rígida e não me deixava pintar, eu comecei a arranjar formas de conseguir pintar, que foi dizer, olha, o meu pai ia ao café, eu dizia, mãe, vou com o pai ao café, mas aí já levava as latas, dizia-lhe que ia jogar o lixo fora primeiro, levava as latas e no carro o meu pai nem sabia o que é que eu queria fazer nesse dia, mas no carro só lhe informei, olha, vou pintar enquanto tu vais ao café e não vais dizer nada à mãe, porque tipo, ela não pode nem saber. E o meu pai nesse dia compactou logo comigo, tipo, foi a melhor ajuda que ele me deu, estás a ver? Fez-me perceber que era possível fazer o que eu queria. É normal os putos com 13 anos ou 14 não poderem sair à noite, mas eu já tinha alguns amigos meus que saíam à noite e já podiam pintar, então eu ficava frustradíssimo de não poder sair à noite, então tinha que inventar formas, estás a ver? Houve uma das vezes que esperei que a minha mãe adormecesse e arrisquei sair à noite de casa para poder ir pintar, porque era a única forma de pintar à noite de madrugada sem as pessoas me verem, estás a ver? Uma vizinha minha viu-me saltar pela janela, pensava que eu ia fugir de casa para sempre, ou que tinha tido algum stress em casa. Aviso logo a minha mãe, mal ia dar o primeiro traço, a minha mãe liga-me e diz, onde é que estás? E eu tive que fingir que estava sonâmbulo e disse que ia ao supermercado, estás a ver? Aquilo, claro que não cabe na cabeça de ninguém, mas foi a única hipótese que tive. Então, sofri bué para poder pintar à noite, porque o grafite era difícil fazer de dia. Mas se calhar, a minha mãe, ao não me deixar fazer grafite à noite, proibir-me aquilo ao máximo, eu queria bué, e a minha mãe trabalhava em Faro. Nós vivemos em Olhão, então eu tinha só de dia. O tempo que ela não estava em casa e que trabalhava, era o tempo que eu tinha para pintar. Então, como não podia pintar à noite, aproveitava e pedia paredes às pessoas de dia. Pintava algumas proibidas de dia, mas pedia muitas vezes às pessoas de dia para poder pintar paredes e pedia autorização. Então, a fazer isso, as pessoas da cidade começaram a ver-me não só como vândalo, mas como um gajo que gostava de pintar paredes com umas cenas a cores, até fixe. A polícia foi chamada bué de vezes, ou passavam bué de vezes, e a obrigação deles era parar porque era proibido. Só que fiz tanto, insisti tanto, fui tantas vezes para a esquadra. Voltava, quando saía da esquadra, voltava e acabava o desenho. Eles apanhavam-me outra vez, então os gajos desistiram de mim e disseram, ok, este gajo tem mesmo esta loucura e quer fazer isto. E como eu deixei de fazer tags na cidade, deixei de riscar a cidade com o meu nome, comecei a pintar em sítio paredes mais velhas. Isso fez com que a cidade apoiasse-me, entre aspas, meu. Sei lá, se eu for pintar em Faro ou em qualquer cidade do país, ou em qualquer cidade do mundo, se eu estiver a pintar sem pedir autorização a alguém, a polícia vai aparecer nos primeiros 5 minutos. Aqui, consegui o trunfo de fazer essa merda, de levar tanto com filmes da polícia, ou de cenas camarárias, estás a ver, de não quererem que eu pinte, que eu tive sempre a insistir e de hoje em dia, a polícia já não me chateia. Tenho mais problemas com o pessoal da Câmara atualmente do que propriamente com a polícia. Faço grafite há 25 anos e houve uma altura, quando pintava a 10 ou quando pintava a 11, fiquei ali um bocado alérgico ao spray, então comecei a pintar a pincel. E com tinta de rolo, tintas que não sejam químicas. Só que a técnica é diferente, eu estou habituado ao spray a pintar há 10 anos, começo a pintar a pincel, aquilo é extremamente difícil, é muito mais lento do que eu estava habituado a fazer. Mas pensei, a nível de saúde, se calhar agora vou parar um bocadinho com o spray só para recuperar e vou tentar pintar a pincel. Mas na minha cabeça, estava ali lixado na altura e ia pintar a pincel para sempre, já não ia poder tocar em sprays. Então continuei a fazer grafite, não com o mesmo power porque não era a spray, mas comecei-me a dedicar a fazer telas, ou cenas que são pintadas em casa a pincel, porque não podia pintar com spray para não estar parado, curto mesmo pintar. Fui para uma nova técnica, que foi bué difícil para mim na altura, foi bué frustrante, era bué difícil, eu não sabia pintar a pincel, a tinta não secava. Então ali percebi que era fixe ter um espaço. Ainda estava a pintar cenas em casa, mas ali percebi logo que se calhar o sonho a partir dali era ter uma fábrica, uma galeria, uma cena para me divertir. Só que falei com pessoas da Câmara na altura, falei com o pessoal de todo lado, quem aqui um armazém para me emprestar, e nunca aconteceu, nunca houve. Entretanto, tentei pintar aí uma parede legal, que fui falar com o dono para eu e um amigo meu, que é o Eric, um alemão, íamos fazer um grafite na parede desse senhor, só que aquilo era, íamos fazer uma cena específica, íamos fazer um gajo a apanhar sal, que é tipo a tradição de Olhão, que tem a ver com pesca, essas cenas. Íamos fazer isso. Quando a gente pediu a parede para legalizar, o senhor disse que era na boa, mas que teria que falar com a Câmara primeiro, para mudar a fachada. O que é que acontece? O gajo a falar com a Câmara,
a câmara sabe que é o sand que vai pintar e diz logo imediatamente, olha, não, se é com o sand, tipo, não podes pintar aquela parede. Então o homem, para não ter problemas com a câmara, como eu fui uma pessoa que apareceu na vida dele há pouco tempo para pedir-lhe a parede, não é? E ele tem mais confiança com as pessoas da câmara e com o envolvente lá do negócio dele, ele disse, olha, não te posso dar aquela parede porque eu vou ter problemas com a câmara e não me dá jeito de ter problemas com a câmara por uma cena que nem sou eu que quero, estás a ver, és tu. Então olha, vamos fazer assim, eu vou-te dar outra parede de outra fábrica, que eu tenho outra fábrica, que é esta onde a gente está agora. E eu pensei, olha, o gajo foi mesmo fixe, ele só tinha que me dizer que nadava e acabou a conversa, só que ainda se esforçou ao ponto de dizer, eu vou-te arranjar outra parede para pintares, mas naquela não dá. O que é que acontece? Ele mostra-me a parede da rua e eu digo-lhe, chefe, pensava que você me ia deixar a pintar lá dentro, porque aqui fora, eu antes de o conhecer já pinto isto e nunca tive problemas e sempre foi na boa, então é uma cena fácil para mim para pintar. Era fixe que me abrisse a porta da fábrica para ver como é que é por dentro. Porquê que eu peço isso? Porque um dia que a gente estávamos a pintar na linha do comboio, antes de querermos esta fábrica, ou de pensar nisso, tenho um amigo meu que é o Mateus, e o chaval tipo, é artista e faz umas cenas também, e é mesmo ativo, é um respect, props aí para o Mateus. O gajo na altura trabalhava na cena dos elevadores e disse, olha, tipo, a porta da fábrica está aí meio partida, se a gente der um encostãozinho, eu trabalho nos elevadores, a gente desencaixa a porta e podemos entrar aí, já que é uma cena abandonada, acho que a partida não faz mal, vamos entrar aí dentro e vamos tentar perceber se dá para pintar lá dentro. De forma ilegal, não é? Mas saltar lá para dentro e pintar. Então vimos que aquilo era um espaço do caraças, entramos nesta sala, adoramos isto, só que pensamos, um dia haveremos de pintar, só que a fábrica está fechada, vamos ter que estar sempre a saltar, pode ser um bocado chato. Entretanto, o senhor ao falar-me desta fábrica, que é a mesma, não é? O que é que acontece? Eu começo a dizer ao senhor, olha, tipo, gostava de pintar aí. Tipo, não fui sincero com o gajo, não é? Tipo, não lhe disse que já tinha entrado aqui dentro, mas disse que queria entrar dentro para ver o espaço e para perceber se era fixe fazermos uma cena ou não. Então o dono da fábrica, que é o senhor João, ele abriu a porta, mostrou-me a fábrica toda e disse, a fábrica é esta, só que isto não tem condições, está numa ruína. O que é que consegues fazer daqui? Achas que isto interessa? E disse, eu dou-lhe a minha palavra que vou limpar isto tudo para os meus amigos e vamos fazer aqui um centro cultural ou uma galeria ou o que vai ser permitido que a gente faça aqui dentro. Então, a partir daí, o senhor dá-me a chave. Entretanto, o Júlio, que é o meu amigo, que é o Rebel, que é o presidente da associação, fez-me pressão todos os dias, desde que eu lhe disse que poderíamos ter aqui um espaço, ele disse todos os dias, vais chatear o senhor, aquilo pode ser uma cena a sério. E eu estava assim meio a vacilar, não vinha logo, estás a ver? Sabia que mais ou menos íamos ter isto, não vinha logo. Mas ele deu-me tanta pressão e obrigado ao Júlio por isso, props ao Júlio também por isso, por me ter dado boa pressão e dizer, vais chatear o senhor, que a gente pode fazer ali, aquilo pode ser o nosso sonho. Bora tentar fazer aquilo, chateei o senhor. Então chateei bué. O senhor João alinhou na cena de emprestar o espaço por algum tempo, só que eu pedi-lhe logo bem da cena já ao princípio que ele assustou-se um bocado, pensou, pedi-lhe luz, pedi-lhe para pôr um teto e ele disse, Népia, tipo, o que eu te posso dar é como ela está. Não posso agora investir dinheiro numa cena que um dia vou partir, não é? Então, o que é que eu pensei? Ok, então vamos apanhar isto à nossa maneira. Confesso que parecia impossível ao princípio, porque tinha bué de telhados caídos, tinha bué entulho, tinha bué figueiras, tinha bué lixo, tinha bué seringas, tinha bué de merda mesmo, a sério. Era uma missão quase impossível. Então começamos a limpar como uma associação ao princípio, para dar a primeira limpeza inaugural. Tivemos a ajuda do Vídeo ali de Faro, do pessoal do skatepark de Faro, para nos ajudar no princípio. Só que depois, a cena foi dispersando, cada um foi à nossa vida. Mas eu, como faço grafite e uso a fábrica para pintar, fui-me mantendo aí. O pessoal foi vindo, foi-me ajudando o que pôde, só que têm vidas que têm trabalhos, estás a ver? Não conseguem estar aqui todos os dias. Eu, como sou um artista freelancer, posso estar aqui mais tempo, então não é por os meus amigos não terem tempo que eu não vou deixar isto parado, estás a ver? Tipo, ao ser mais rápido nisto, eles também me ajudam noutras cenas, como mandar mails, formaram uma associação, estás a ver? Então o que é que acontece? Parecia impossível, mas está quase limpa. Estou há 2 anos a tentar limpar isto, ou a limpar, não é? O dono, ao princípio, não acreditava muito em mim. Agora, se calhar, já me vai instalar luz aqui e já me vai pôr condições para isto poder rolar mais. E tenho que agradecer ao pessoal, por exemplo, como tu, que apareceste aqui para fazer um vídeo, estás a ver? Ao pessoal que já quer vir aqui, porque isto já é um espaço atrativo e era só uma fábrica velha.
Então as minhas dificuldades aqui é que não tenho apoios, porque à partida, atualmente, tenho problemas com a Câmara de Olhão, tipo, odeiam-me, não querem mesmo que eu faça grafite na cidade, mas não são todos. Há pessoas que até estão lá dentro na boa comigo e eu vou ter que tentar estar na boa com as pessoas que estão na boa comigo, evitar as outras pessoas que me odeiam, estás a ver? Não ter nada contra elas, mas seguir o meu caminho e tentar fazer isto à minha maneira. É assim, com as minhas mãos, isto deu para chegar até aqui, deu para estarmos aqui a gravar uma cena num plano limpo, que era só entulho, estás a ver? Agora, acredito que com a associação, com bué da gente que aparece aqui, eu a decorar o espaço melhor, eu e os meus amigos, ao decorarmos isto, acho que isto tem potencial para ser um grande spot de arte, estás a ver? E se não for nada disso que eu desejo, é pá, só poder estar aqui, poder pintar aqui todos os dias sem ninguém me chatear, isso já vivo bué da feliz assim, estás a ver? Por isso tudo o que vier é para crescimento e há de ser bom. E há de vir, estás a ver?